Sejam muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do Rosa Choque Podcast, uma iniciativa do Clube Sorotimista de Presidente Prudente. Aqui trazemos debates que ampliam a visão sobre a sociedade, economia, educação e o papel da mulher no mundo atual. Hoje vamos falar sobre um tema vital: geração de emprego, capacitação profissional e espaço da mulher no mercado de trabalho. Temos conosco grandes convidados: Raul Aldi, presidente da Associação Comercial de Presidente Prudente, empresário, liderança reconhecida no fortalecimento do comércio e do empreendedorismo. E Thiago Oliveira, secretário de Desenvolvimento Econômico de Presidente Prudente, que coordena políticas públicas para fomentar a economia local e gerar novas oportunidades. Sejam bem-vindas! E antes de iniciar, queremos agradecer os nossos patrocinadores: Centro Universitário Cidade Verde, UniCV, Polo de Presidente Prudente, com mais de 600 cursos de graduação e pós-graduação. Instituto AGC, que oferece palestras, workshops, vivências e capacitação customizada. E Patrícia Ferrari, neuropsicóloga e consteladora familiar. Sejam todos muito bem-vindos ao Rosa Choque Podcast do Clube Sorotimista de Presidente Prudente, um espaço feito por mulheres e para mulheres. Aqui, cada episódio é uma oportunidade de empoderamento, informação e acolhimento. Neste canal falamos sobre saúde da mulher, relacionamento, moda, empreendedorismo feminino, prevenção à violência, direitos, autoestima e muito mais. Solta a voz, com coragem vai mais além e não se cala. É Rosa Choque poderosa, aprende, levanta, floresce, com força e garra acontece. É Rosa Choque vitoriosa. Raul e Thiago, é uma alegria tê-los conosco, prestando essa contribuição para o nosso Clube Sorotimista. Raul, minha primeira pergunta para você como presidente da Associação Comercial, queria que você falasse aí quais são os principais desafios hoje para a contratação. Bom, a Associação Comercial, ela é uma entidade sem fins lucrativos, quase secular, vamos completar 100 anos ali, logo em 2027. E basicamente a Associação Comercial ela tem esse olhar, especialmente na sua grande maioria, para o pequeno e para o microempreendedor, e vem trabalhado muito além das soluções que a gente tem, de todos os produtos que a gente tem, a gente vem trabalhando muito as questões todas de capacitação do empresário, porque capacitando o empresário a gente consegue ter mais empresas preparadas e, portanto, empresas mais empregadoras. Perfeito. Thiago, seja muito bem-vindo. Você, como secretário, quais setores hoje apresentam maior demanda de profissionais? Muito obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui, sobretudo com o meu parceiro Raul Aldi. Hoje em dia, nós temos demandas em todos os setores: construção civil, comércio, serviço, na área industrial. Então, nós temos vagas abertas, nós temos, por exemplo, no início do ano, um feirão do emprego que tínhamos ali mais de 500 vagas, e aí a gente precisa trabalhar muito para inserir as pessoas nesse mercado de trabalho através de capacitação. Mas nós temos vagas em aberto, sim, nós temos, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Emprega Prudente e o PAT, que faz a ligação entre a empresa e quem procura emprego, e lá sempre tem vaga, sempre tem gente procurando, e a gente está trabalhando esse elo entre o futuro empregado e as empresas. E quais são as demandas, as vagas que não conseguem ser preenchidas? Principalmente aqui nós temos supermercados, Raul? Para todos os lados. Todos os supermercados têm vaga aberta, e a construção civil falta mão de obra qualificada, então nós temos vagas em aberto, sobretudo nos supermercados e na construção civil. Perfeito. O comércio tem se transformado rapidamente com a tecnologia e novos hábitos de consumo, principalmente com o e-commerce. Como a Associação Comercial está apoiando esse empresário neste cenário? Olha, na verdade a gente está vivendo numa transformação social muito grande, Então, obviamente, a gente vê aí uma força muito grande do e-commerce, e nós olhamos para o lojista, e a experiência da loja física vai ser muito difícil de realmente ela ser substituída, O que a gente está olhando com muita atenção é realmente capacitar esse lojista para aquele empreendedor, por exemplo, não necessariamente que tenha ou tenha as suas condições de ser
fazer o seu e-commerce, mas ele pode ter o seu social commerce, né? Então, ele pode usar as ferramentas como, por exemplo, o WhatsApp, as redes sociais, né? Então, o papel da associação tem sido capacitar esses empreendedores para que eles, frente à venda digital, que muitas vezes ela é predatória, a gente sabe disso, né? Sim. Esteja preparado. Então, eu vejo realmente uma não substituição. Por outro lado, o lojista, né, da loja física, ele tem que estar muito preparado e muito consciente, né, do valor que ele precisa entregar ali, de uma experiência, de um bom atendimento, né? E isso vai ser muito difícil de ser substituído, né? A gente sempre vem falando sobre isso até nos episódios anteriores, né? Que a questão da venda, do tete-a-tete com o vendedor, com a pessoa física mesmo, vai ser muito difícil. Veja, ele pesquisa pela internet, né? Ele é muitas vezes bombardeado por anúncios, ele vai no impulso, mas a decisão, ela normalmente se dá na loja física, porque ele vai lá, de fato, pegar o produto, conhecer o produto, né? Então, Sim. a gente... E dá até para ter uma mescla, né, Raul? A pessoa que tem loja, a gente fala muito com o pessoal do shopping popular, que briga muito com a internet, dá para conciliar, dá para trabalhar as duas coisas, dá para mesclar. Com toda certeza. Esse é o nosso trabalho, né? Preparar e capacitar esse pequeno lojista, como eu disse, né? Onde a gente tem a grande maioria da representação, para que ele esteja preparado frente, muitas vezes, a essa disputa predatória que, né, se existe. Sim. Tiago, pensando em preparar a população para essas oportunidades, quais são os programas e projetos nas políticas que aí Presidente Prudente pode oferecer? Olha, desde antes, né, quando eu estava vereador na Câmara, a gente já tinha contato com os empresários e a fala deles sempre foi no sentido de falta de mão de obra qualificada. Então, quando o prefeito deu a oportunidade de a gente assumir a secretaria, a gente já foi em busca de parceiros. A prefeitura não tem tanto braço para poder pagar uma capacitação, mas nós temos aqui Senac, Senai, SESC Senat, o próprio Sebrae, a própria CIP, né, como parceiras, Toledo, Noeste, todos estão prontos para nos ajudar em parcerias para capacitar. Então a gente desenvolveu aí o projeto chamado Desenvolve Prudente, né, que é para capacitar o empresário, como o Raul disse na primeira resposta dele. Quando você tem empresários que têm uma vida de sucesso, tem mais emprego, né, sobra. Então a gente capacita esses empresários para poder termos empregos. Em contrapartida, a gente lança, inclusive, né, nesse mês de outubro, um programa que vai chamar Caminhos para a Autonomia. É capacitação assim, direta para a população em diversas áreas, construção civil, comércio, serviço, etc., junto com essas entidades que eu acabei de falar, do Sistema S, enfim, para que a gente possa capacitá-los para que eles possam serem inseridos no mercado de trabalho. E aí a gente está fazendo um trabalho também de motivação das pessoas para que elas tenham interesse. Por quê? Ao longo do ano, né, nós tivemos várias capacitações, vários cursos em parcerias com o Estado também, tem o Qualifica SP, sobraram vagas. Tiveram títulos que não tiveram uma inscrição, né? Então a gente tem que mostrar para a população, olha, se você quiser ter autonomia financeira de ter um emprego, nós estamos dando a vaga. Aí você tem que ter a vontade e o interesse de fazer também. Então nós temos vários lados aí, inclusive o lado do desinteresse, que a gente está tentando motivar essas pessoas a se interessarem nas capacitações, que tem aí uma pessoa bem capacitada, não vai faltar emprego. Sabe, viu, Thiago e Fabi, que a gente, lá na Associação Comercial, a gente tem, como eu disse, trabalhado muito, né, essa questão da capacitação, e a gente tem tido muita oferta ao longo desses anos todos, e, incrivelmente, Thiago, a procura, ela é aquém do esperado. Exato. Né? Então, a gente tem feito, por exemplo, assim como a Prefeitura, né, a Secretaria de Desenvolvimento, tem feito esse trabalho junto com o Sebrae, a Associação Comercial tem, ao longo desses anos, também realizado pontualmente, sejam uma vitrine bem feita, ou uma capacitação de vendas, ou do social media, e aí a gente percebe realmente que o engajamento tinha que ser um pouco maior, né? Então a gente tem estimulado isso ao longo dos anos. A gente, Fabi, a gente tem feito um trabalho bem de formiguinha mesmo, depois que a gente percebeu essa falta de interesse em determinados cursos. Por exemplo, a gente teve de auxiliar financeiro e auxiliar administrativo. Nós não tínhamos vagas, e o Estado ele não deixa a gente começar um curso com 8 pessoas. Tem que ter um mínimo de 20 das 30 vagas, que eles disponibilizam. O que a gente está fazendo? A gente está indo nos CRAS, na cidade aqui, né, junto com a assistência social.
a gente dá uma palestra motivacional não contra as bolsas, não é contra, Uhum. mas que tem uma porta de saída. Ó, você quer projetar a tua vida, quer ter um emprego, quer melhorar de vida, tem a bolsa, mas queira se formar para poder ter um emprego, né, para poder ter essa autonomia. Então esse é o nosso trabalho de formiguinha, a gente vai pegar muito firme nisso para que a gente forme as pessoas, elas empregam e as empresas cresçam na nossa cidade. Você respondeu a minha pergunta. Eu ia perguntar se vocês tinham algum trabalho relacionado com o CRAS, né, com assistência social. Temos. Então vamos para o próximo bloco, Rosa Choque Podcast. Aqui damos voz a histórias, lutas, conquistas e ações de quem transforma o mundo todos os dias. O Centro Universitário Cidade Verde, UniCV, de Maringá com polo em Presidente Prudente oferece cursos de graduação e pós-graduação com nota máxima no MEC. O UniCV tem o curso certo para você. Raul, existe algum programa ou ação específica para mulher empresária de Presidente Prudente? Olha, a gente tem visto, né, ao longo desses anos aí, uma movimentação muito grande de grupos femininos, né, de empresários, como, por exemplo, o Tops AD, né, a própria BPW, a própria Sorotimista, de alguma maneira, também estimulando, né, e a associação ela tem olhado com muito cuidado, né, localmente, se aproximado e fazendo ofertas, né, desde, por exemplo, linhas de crédito em parceria, né, com o Cicobi Paulista, por exemplo, até ações específicas para mulheres, né, sejam elas capacitação financeira, por exemplo, pequeno negócio, né, o estímulo ao MEI, né, para que se torne o MEI. E a associação comercial ela tem, né, pela FACESP, a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, o CEMEC, que é o Conselho, né, da Mulher Empreendedora e da Cultura, que é fantástico, é um trabalho incrível, né, realizado para justamente dar apoio e incentivar a mulher empreendedora. Desde ações como, por exemplo, a valorização de um prêmio para as mulheres, né, e até as capacitações mesmo de forma estadual. Então a gente tem linhas, né, de atuação local e estadual. Ô, Tiago, e como estão as iniciativas aqui na prefeitura, né, pensando na inserção da mulher no mercado de trabalho? Muito bem. A gente tem, já tivemos ao longo do ano alguns cursos específicos para mulher, né, vindo lá do Qualifica SP. Temos outras oportunidades agora no lançamento desse Caminhos para a Autonomia e também tem, como o Raul disse, o fomento ao empreendedorismo feminino, né? Nós temos o Banco do Povo, que tem crédito com taxa especial para mulher, microcrédito que a gente fala. Nós vamos soltar a licitação do Shopping Popular agora, também vai ser por pontuação, não por disputa de preço, então nós vamos colocar uma pontuação específica para a mulher, porque o que a gente percebe? A mulher ela tem uma visão, né, mais centrada, delicada, focada, e a gente acredita muito no crescimento da mulher no meio empresarial, né? E claro que na inserção no mercado de trabalho a gente vai cada vez mais trabalhar para fomentar essa capacitação para a mulher. Repito, existem demandas em todas as áreas e tem muita vaga para a mulher, muito. Então nós vamos, nesse programa Caminhos para a Autonomia, focar na formação feminina. Raul, na sua visão, né, o que ainda tem de diferente no empreendedorismo masculino para o empreendedorismo feminino? Olha, na verdade, assim, a gente vê a participação da mulher no empreendedorismo feminino, de certa maneira, crescendo, né? Estamos falando de mais ou menos 35% do Brasil, da participação do empreendedorismo feminino. Desses 35%, 40% são dos pequenos negócios, né? São as mulheres que estão atuando nos pequenos negócios. Isso é natural, né? Então, a gente vê partindo, né, dessa premissa, a gente vê esse desenvolvimento, né? Mas a gente vê ainda muita dificuldade, né? A gente precisa trabalhar, e eu acho que isso é conceitual, a gente sim vê ainda um preconceito, né, nos postos, né, de alto escalão das empresas, né? Isso tem, de certa maneira, melhorado, mas essa é a diferença que a gente vê ainda, né, com o preconceito do masculino com o feminino, né? Embora o feminino tem, por razões óbvias, né, por trabalho e bandeiras que a Sorotimista, por exemplo, tem levantado nessa valorização. Você acha que o que precisa mudar aí para mudar esse cenário?
Eu acho que assim, não só no setor do comércio, né, mas de maneira geral, a mulher ela tem muitos atributos, né? Uhum. Então, além de ela ter que ser uma boa empresária, ela tem que ser uma boa dona de casa, ela tem que ser uma boa mãe. Isso pesa muito, né? O que tipo de... eu imagino, né? A própria SEMEC, citei da SEMEC, ela traz muito isso à tona, né? Essas capacitações e palestras que tiram um pouco esse peso, né, da mulher e coloque ela num patamar, né, diferenciado e que se estimule, né? Então, dessa maneira que a gente tem visto, né, o desenvolvimento da mulher ali como empreendedora, né? Porque a mulher ela passa por vários papéis ali, né, dentro de casa. E, por exemplo, a vaga em creches, né, para conseguir trabalhar, para conseguir ter essa autonomia, muitas vezes é uma maternidade solo, ela tá sozinha ali com o filho, e aí como ela vai se desvincular, né, de outras coisas para conseguir se Lembrando inserir no que mercado de trabalho. a maternidade também é um super trabalho, um super emprego. Eu vejo em casa que É um trabalho invisível. eu tenho dois filhos pequenininhos. A minha esposa, a gente combinou que até um certo período da idade deles ela vai ficar. Ela optou por isso e a gente em conversa ela vai ficar esse período sem trabalhar fora. E não quer dizer que ela não tem um emprego com carteira registrada, que ela não tem um trabalho. Tem um trabalho, é um trabalho árduo que me cansa mais do que ser secretário quando eu tô lá. Então a gente tem que dar valor nessas mães aí, que são mães às vezes sem trabalhar, mas que às vezes são mães que trabalham aquele rolo todo. Enfim, Pensando no futuro, quais áreas você acha que devem crescer aqui em Presidente Prudente? tecnologia não tem como não crescer, né? É uma área que está dentro do serviço. A Prudente já é uma cidade com um comércio e serviço muito forte. A área de tecnologia vai crescer muito porque nós temos faculdades aqui, nós temos o Inova Prudente aqui, nós temos um prefeito que olha para esse lado, né? A área da construção civil, creio que também vai crescer. Por quê? Nós temos, por exemplo, aqui em Prudente, a verticalização de condomínios, né? Antigamente era só condomínio horizontal, agora nós temos prédios, né, Raul, sendo construídos na cidade toda. Então é uma demanda muito alta, né? E falta mão de obra, como a gente disse anteriormente. Só que a região, por exemplo, tem grandes indústrias indo ali para Bataguaçu. Temos algumas usinas aqui na região. Esse povo vem morar aqui em Prudente, vem gastar aqui em Prudente, então comércio e serviço vão crescer cada vez mais. E eu acho que essa área de tecnologia, que está ligada ao biometano, que é uma energia renovável que está crescendo, que envolve tecnologia também, que envolve outros tipos de serviço. Então, Prudente está numa onda muito boa, tá, de crescimento. A gente tem que aproveitar isso aí, né, Rô? Para a gente não perder o time mais uma vez, ficando atrás de outros municípios. E nós não vamos perder. Não vamos perder. Raul, qual mensagem você deixaria para uma mulher que quer empreender, mas ainda tem alguma insegurança? Eu acho que resiliência, né? A gente acabou de dizer aqui das tarefas, né, de uma mulher que muitas vezes abre, né, mão, como o Thiago disse, né, por um período da vida para se dedicar à família, quando na verdade, né, ela também poderia estar com o apoio de todos, né, investindo naquilo que é o sonho dela. Então, a mensagem que eu deixo nesse caso para quem quer empreender é que se capacite, né, que seja resiliente e que busque apoio na associação comercial, na Secretaria de Desenvolvimento, né, para que realmente possa externar esse sonho, né, e essa força, essa vontade de empreender. Ô, Thiago, e o que a Secretaria de Desenvolvimento vai fazer para estimular ainda mais, para ajudar ainda mais esses empresários de Presidente Prudente? Olha, a gente está com um programa em andamento que é o Desenvolve Prudente, né, junto ao Sebrae, que é totalmente voltado para o empreendedorismo, para o fomento do comércio local. Nós dividimos em alguns eixos, né? O Desenvolve Prudente é um programa que a prefeitura contratou o Sebrae para dar formação nos 4 cantos da cidade para empreendedor, para o microempreendedor, aquele que fatura até 4 milhões no ano, que é onde o Sebrae trabalha, né? Até o limite que eles podem. Então a gente trabalhou na área da tecnologia, no empreendedorismo feminino, cursos específicos, tá? Da batata doce, na selaria. Eu esqueci de falar da batata doce, também vai crescer, tá? Batata doce você pode extrair dela ela é igual a cana, por exemplo, cana de açúcar. Então nós investimos em formação para o empresário da batata doce. Selaria, a gente pouco sabe, mas Prudente e a região de Presidente Prudente são as maiores produtoras na área de selaria, de couro, de cinto, de sela, de arreio, de tudo que é ligado a essa área. Então nós temos cursos nesse movimento aí.
Então nós vamos fomentar cada vez mais com formação. Não tem como a pessoa crescer sem formação, sem se formalizar, né, Raul? Às vezes fica na informalidade ali e vai passando o tempo e perde o time de algumas coisas, perde possibilidade de crescimento. Então a gente vai focar em formação para o nosso empreendedor, do pequeno ao grande industrial. Aí. Pode ter certeza que o governo está focado nisso. E agora é o momento de vocês tirarem 2 ou 1, para vocês decidirem quem vai falar primeiro a mensagem. Uma mensagem para a mulher que quer buscar um espaço no mercado de trabalho ou que quer empreender. Raul. Então, já 2 ou 1, então já virei um. Já, né? Tá bom. Na verdade, assim, a mensagem para essa mulher que quer empreender é que, eu já disse, né, tem que seja resiliente. Não há vitória sem batalha, né? E em que pese toda a dificuldade que a mulher tem por tudo isso que a gente disse, né, é que realmente busque apoio, né, nas nossas instituições e que possa realmente ser forte, né, e não deixar o seu sonho de lado por, né, várias dificuldades que a mulher enfrenta. Bom, eu vejo algumas mulheres na internet que têm os seus empregos CLT, mas que vendem roupa, que vendem isso, que faz acontecer o negócio mesmo. Eu acho que a mulher já é forte por natureza, já é resiliente por natureza, como o Raul bem disse, tem que ter essa resiliência mesmo, e focar mesmo naquilo que é empreendedorismo, focar naquilo que é crescer financeiramente. Vocês já têm essa capacidade de focos variados, então foca no empreendedorismo, porque vocês contribuem com a própria casa, mas contribui com o desenvolvimento da nossa cidade e da nossa região. E se precisar do governo, se precisar do Banco do Povo, de um microcrédito para começar ou para implementar alguma coisa na sua microempresa, no seu trabalho de início informal, podem contar com o Banco do Povo, com o governo, com as formações, porque nós precisamos da mulher empreendedora para fomentar a economia do nosso município. Bom, foi um privilégio ter aqui Raul e Thiago compartilhando as suas visões sobre o desenvolvimento econômico e oportunidades da nossa cidade. Agradecemos muito a participação dos nossos convidados e também convidamos a você a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com quem você gosta, porque aqui você encontra conteúdo de valor. Até o nosso próximo episódio para você que é poderosa e vitoriosa. Solta a voz, com coragem vai mais além e não se cala. É Rosa Choque poderosa, aprende, levanta, floresce com força e garra.